Breakfast Ipanema. É assim que se faz. Ipanema. Voltando aqui no oferecimento de Applebee's, o autêntico grill e bar americano. Ó, quinta-feira, já pode sair comemorando o outono, 3 da tarde. Isso, opa. Contra o mercado. Se você é autônomo e quer comemorar o outono, já pode às 3 da tarde dar uma passada no Applebee's e já começar a aproveitar, porque a partir das 5 tem o Double Drink. Das 5 até as 8 horas da noite, não é? Tudo que você pedir lá pra beber é em dobro. Tem táxi ali na porta, ou então se convida aquele amigo que não bebe e tal. Ah, não tem problema, porque você sabe, se beber, não dirija. Exatamente. Por favor. Tá do recado e aproveitar todas aquelas delícias do Applebee's, que é o autêntico grill e bar americano. Também com a gente aqui a Resolute Consultoria. Sua tranquilidade é o nosso compromisso. 33426777. Problemas aí no financiamento do seu veículo, liga lá pro pessoal da Resolute Consultoria. E também Esquimel, o sorvete da abelhinha. É, muito bem. Hoje nós estamos aqui com a abelha. Ele quer saber. E eu deixei uma pergunta no ar, né? E deixou a pergunta no ar. O porquê do abelha? Por que abelha? Abelha é sobrenome. É original sobrenome mesmo? É João Batista Lopes Abelha. Ah, faltou a abelha aqui. Eu falei assim. No... Ponto negativo. Coitada da Isabela. Não, no Wikipedia não tava falando isso. Tá? Ai. Eu falei, será que ele era muito zangado? Era um zangão? Não, primeiro foi por causa. Muitas pessoas faziam um pouco de confusão, né? Porque a gente era goleiro, então falava que era porque eu voava muito na bola. Nossa, ó, galera já. A abelha pra lá e tal. Falei, não, mas é sobrenome mesmo, é original. Romântico falar isso, a abelha que eu voava na bola. Não, porque goleiro tem assim, né? Goleiro tem essas coisas, o cara fala, o goleiro voou na bola e tal, então o pessoal achava que era porque eu voava, tá? Não tinha nada a ver, né? Agora, vou falar pra você. Até uns 12 anos eu tentei, depois eu larguei mão porque não dava. Queria ser goleiro? Não tinha jeito. Não, é o negócio seguinte, na verdade eu queria jogar futebol como os outros meninos. Só que eu já tenho esse tamanho aqui desde os 15, então eu tenho 1,90m, com, sei lá, 11, 12 anos, eu já tinha, sei lá, 1,75m, alguma coisa. Era um negócio absurdo, crescer demais, era uma vareta, né? Pesava 25 quilos a menos do que hoje. Aí, o que aconteceu? Não tinha habilidade nenhuma, zero, né? Aí você vai, de tanto você vai, os caras deixam jogar, aí você compra a bola, leva a bola, tal, né? Os caras, o cara é dono da bola, deixa ele jogar, né? Mas assim, brincadeiras à parte, não tinha essa habilidade toda. E daí, eu tenho um cunhado que jogava futebol, né? Montenegro, Estrada, essas coisas e tal, e ele jogava no gol. Aí começou a fazer aquela brincadeira, me treinar ali pra gente jogar no gol e tal. E daí tava indo bem até. Porque antes era um perneta só, né? Exatamente. Eu falei, opa, acho que eu tô me descobrindo aqui, né? Esse lugar aqui é legal. Era goleiro, Walter? Fui já. Mas daí não deu pra seguir a carreira e tudo mais tal, né? Participei dessas peneiras, tinha do São Bento, tudo mais tal, mas não deu. Tinha gente melhor que eu e beleza, né? Daí você descobriu algumas coisas você tem que se conformar. Isso daí foi bem depois, é outra história essa daí. Mas aí, abelha, como é que é? Isso é um sonho de infância também? Você também era pernetola na linha e foi pro gol? Como é que é? Não, era assim, era um sonho, né? Porque por morar em Araraquara, né? E eu era torcedor da Ferroviária, eu ia no campo da Ferroviária.
uma fase muito difícil, às vezes, vendia pipoca no campo. Olha, né? só. Saía vendendo com aquele tabuleiro, né? Por a gente ser de menor, não pagava a entrada, mas tinha um pipoqueiro lá que era fixo, né? Que me dava lá o tabuleiro e eu ficava dando volta pelo estádio e também acompanhando os jogos. E a Ferroviária era a primeira divisão, né? Então era aquela loucura toda. Então, e eu fazia meus joguinhos lá com a turma, tudo, né? Com os meus amigos e tal. Então foi criando aquele sonho, porque na época lá, daquela idade nossa, né? Jogar na Ferroviária era uma honra, né, meu? Aquele time famoso e tal. Então aquele sonho foi dentro da gente. Mas eu comecei como em time de Dente de Leite, né? Depois, assim, Dentão, jogando como lateral direito, volante, né? Não tinha nada a ver. E por influência do meu irmão, que meu irmão era mais velho, tinha aquela história de ficar no fundo de casa, chutando bola um pro outro. O meu irmão falou assim, viu, vai pro gol. E claro, eu era menor, eu ia pro gol. Vai pro gol. E aí eu lembro, cara, essas luvas de pedreiro, né? Luva de pedreiro, opa! Eu punha essas luvas de pedreiro na mão, sabia todos os goleiros de cor e tal. E meu irmão, aí chegou um dia, eu falei, cara, eu falei, poxa vida, né? Pra que eu vou ficar correndo atrás da bola se eu posso ficar numa posição? Deixa ela vir na minha direção. Ela vem na minha direção. E posso pegar com a mão ainda, né? Que maravilha. Aí eu falei, pra que eu vou ficar, né? E aí eu acho que uns 17, 18 anos me posicionei com relação a ser goleiro, né? E aí fui pra Ferroviária, tudo, comecei lá, tive uma grande decepção aí depois de 1 ou 2 anos, fui dispensado, né, cara? Parece que o mundo caiu na minha cabeça. Cheguei em casa chorando, meu pai, minha mãe. Meu pai já viu, agora se vira, mano. Vai trabalhar. Vai arrumar um serviço. Vai arrumar um emprego de verdade. Virei gráfico, cara, trabalhando em gráfica, tudo. E continuando jogando na Várzea, né? Até que um dia tinha um time do banco Bradesco lá, de um cara que gostava muito de futebol, e ele gostava de juntar esses caras da Várzea pra fazer aquele joguinho de sábado, sabe? Sei. E aí eu fui lá, falei pra ele, viu, você não tem como arrumar um emprego pra mim aqui não, né? No banco e tal, pra mim trabalhar no banco e tal. Ele pegou e falou assim, mas você trabalha no banco, Abelha? Você tem que jogar na Ferroviária. Eu falei, eu? Cara, eu já fui dispensado da Ferroviária. E já tava com 19 pra 20 anos, né? Já tava naquele limite já. Não, e aí ele pegou e falou assim, cara, mas o que eu vou fazer lá? Já fui dispensado e tal. Ele pegou e falou assim, você quer ir lá hoje treinar? Porque ele era diretor de patrimônio, alguma coisa assim da Ferroviária. Eu vou levar lá pra você. Aí falou na época o treinador era o Died Lameiro, cara. Puta, aí eu falei assim, você vai? Eu falei, eu vou. Então tá bom, então você vem aqui à tarde e me espera aqui 3 horas aqui que eu vou levar você no treino. E fui, cara. Cheguei lá na Ferroviária, ele falou assim, seu Died, esse aqui é o Abelha que eu falei pra você, tal, o goleiro e tal. O treinador só olhou assim no rabo de olho. Tamanho tem, precisa ver se pega, né? Manda se trocar lá e depois sobe lá pra treinar. A hora que eu subi pro campo assim, falei, puxa vida, né, cara? Quando eu subi assim pro profissional, tinha 5 goleiros na Ferroviária. Eu era o 6º goleiro. Nossa! Só no bancão. Pra jogar era duro. Que maravilha, né? E eu fiquei, cara. Aí ele acabou o treinamento e falou assim, garoto, tá vendo essa lousa aqui, ó? O que tiver escrito aqui de horário e de dia, você vai seguindo aí, tá bom? Que era programação semanal, né? De manhã, tarde. Você vai seguindo aí. Eu peguei e falei, tá bom. Aí Ele era meio soco na boca, né? Ele, seu Died? Nossa senhora. O cara era estilo Oswaldo Brandão, assim. Caraca, hein? Duro. E aí, porra, cara, tudo bem. Já tô contando a minha vida toda, hein? Não, mas é legal, pô. Deu start aí. Aí ele pegou e comecei. Aí, meu pai, e aí, João, como é que é? Não sei o que, eu falei, não, pai, tô treinando lá, não sei o que e tal. Tá bom, mas não falaram nada ainda, não. Aí passou um mês, cara, nada. Aí chegou um dia, tinha um medo do homem, né, cara? O homem todo, e Ferroviária jogo aqui, jogo ali. Que ele tá preocupado de olhar pra um garoto desse aí, né? Não tá nem se cuidando. Entrava quando dava lá pra treinar e tal, e só treinando específico, separado. Aí eu peguei e falei pra ele, seu Died, eu queria saber da minha situação, né? Como é que vai ficar, como é que eu vou fazer. Aí ele olhou assim e falou assim, viu? Pode subir lá na sede, lá, conversa com o diretor lá, Carlos Rodrigues, que ele vai te
ele vai te fazer um contrato com você e tal, não sei o que tal. Aí eu saí do vestiário, subi na sede, o cara pegou, porque você vai ganhar assim, salário mínimo na época e tal, não sei o que. Pô, nunca me esqueço. Eu fui, porque eu ia da minha casa pro campo da Ferroviária, era como daqui, vamos dizer, era como daqui até ali a Ponte Pinheiros, vamos dizer assim. Certo. Um trechinho bom. A gente tá aqui, eu ia de a pé, né, cara? Eu ia de a pé, né? Rapaz, eu fiz correndo do campo da Ferroviária até em casa pra contar pro seu pai, pra minha mãe da notícia, né? E aí, pronto, mas foi complicado, porque aí começou de sexto, passou pra quinto, né? De quinto pra quarto, terceiro, tal, não sei o quê. E aí seu Died foi embora, aí chegou outro treinador, quem é esse garoto, tal, não tô preocupado com o time e tal. E a vida é tão assim, cara. Aí em 82, em 81 ele volta pra Ferroviária. E ele volta pra Ferroviária, eu já era o segundo goleiro. Olha só. E passou 2 jogos, eu era o reserva do Luiz Fernando, que era o titular. E durante o jogo, esse goleiro foi repor a bola assim, teve um estiramento na coluna, coisa assim. O cara caiu no meio do jogo assim. Aí ele olhou assim e falou, vai lá, garoto. Aí eu entrei, a Ferroviária ganhou o jogo. Aí durante a semana assim, ele fez assim pra mim e falou assim, Hoje eu tô precisando de você, que eu quero que você jogue no lugar do Luiz Fernando e tal. Assim como um dia também você precisou de mim, né? Então, vamos lá. E vou dizer uma coisa pra você, garoto. Se você jogar bem, o Luiz pode recuperar que eu banco a sua presença. Olha só. Aí foi, o seu Died foi uma pessoa que, por esse jeito todo ele assim, mas também na hora aí o titular voltou, era um cara com, eu diria ter 22 anos, mais ou menos, o Luiz Fernando tinha 34 anos, cara altamente experiente, cara, não, vai ficar o garoto, vai jogar o Abelha. E o Luiz foi pra reserva minha e tudo, então, essas coisinhas, o seu Died foi o cara que na hora ele prometia, mas ele cumpriu. Ele foi duro na hora de olhar o Abelha assim, mas depois quando ele falou, não, eu vou bancar a sua permanência. E aí foi, aí eu... Deslanchou. Deu o que deu aí. Bom, mas tem muita pergunta pra gente fazer pro Abelha aqui. O Douglas Alves já chegou aqui também. Então vamos virar rapidinho uma música aqui. Daqui a pouquinho, inclusive tem portal de voz, tem Facebook e tal. Pode fazer a sua pergunta aí pro João Abelha aqui com a gente no facebook.com/IPFM, então portal de voz 21020384, 21020385. Hoje quem tá fazendo aniversário aí do Linkin Park, quem que é mesmo? É o Chester Bennington. Então vamos com o som do Linkin Park aqui. Breakfast Ipanema.